Meus amigos, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal Miguel Cavalcante. Hoje vamos falar sobre aliens, ou popularmente alienígenas, mas antes eu gostaria que vocês compartilhassem, né, dessem um like esperto, se inscrevessem, né, ativassem o sininho para receberem notificações do nosso canal Miguel Cavalcante. Pois bem, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. Como todos sabem, os alienígenas não são como nós, são diferentes de nós, obviamente, né? Tem estudos, né, de pessoas conhecidas do meio, como os ufólogos, que sabem como vivem os alienígenas através de seus estudos. Não é? Vamos falar mais particularmente do ano de 1947. Vamos voltar lá atrás, no ano de 1947, em Roswell, no interior americano, um município do Texas, nos Estados Unidos. Pois bem, um disco voador, né, ou popularmente vou colocar assim, um disco voador caiu em Roswell, no ano de 1947. E, logicamente, estava dentro um alien, né? Não, dois, ao que parece. Para a época havia mas eram dois na verdade, se não me engano. E o que acontece? Acontece o seguinte: a população da época de Roswell viu esse disco voador cair proximamente a uma fazenda de agricultores, de uma família de agricultores, para ficar mais fácil, né? E o que acontece? Acontece que o governo americano da época colocou como se fosse um balão meteorológico. Só que aí não era um balão meteorológico, era um OVNI, né? Como se fala tecnicamente, um OVNI caiu em Roswell. E o major que estava por coincidência em Roswell viu esse mesmo OVNI, né? Como eu ia falar popularmente, como eu já disse no começo do vídeo, né? Um disco voador. Esse major é capitão da época, não lembro a patente dele, obviamente, não lembro o nome também. Ele também viu o OVNI. Mas o alto comando do governo da época, do governo americano da época de 47, ordenou a este soldado, a este comandante, que dissesse que era um balão meteorológico. E ele tirou essa foto segurando um balão meteorológico. E ele negou categoricamente para os seus superiores que tenha sido um balão meteorológico. Os próprios moradores de Roswell também negaram categoricamente que era um balão meteorológico. Só que nesse período dessa história, né, de que era balão meteorológico, que era um OVNI, ficou aquele disse-me não me disse, aquele jogo de empurra de um lado para o outro. O que acontece? Para quem assistiu o filme Oppenheimer, né, nos cinemas, sabe que esse senhor chamado Oppenheimer, ele construiu nada mais, nada menos que o Área 51, no deserto de Las Vegas, né, distante de Las Vegas. Isso é o que eu acho, na minha opinião. O Oppenheimer construiu o Área 51, né, para ser estudado, obviamente, as armas, né, dos aliens, estudar o OVNI. Colocou-se vários cientistas, obviamente, vocês sabem que nessas áreas, no Área 51, tem diversos cientistas que estudam os OVNIs.
aliás, 57, perdão. 40, eu falei 51, né? 47. Em 51, alguns anos mais tarde, vem um alien, né, para os Estados Unidos falar com o presidente da época, como é o nome? Eita, como é o nome? O presidente da época, Eisenhower, agora me lembrei direitinho o sobrenome dele. Esse alien ficou 3 anos ajudando o governo americano. Mas o que ele queria em troca, além de ajudar o governo americano, é que não houvesse disparos de mísseis contra a União Soviética na época, que era a época de Guerra Fria. Só que o Eisenhower não aceitou a proposta, mesmo esse alien trabalhando 3 anos para o governo. Eisenhower fez um contrato, vamos dizer assim, com outros aliens, né, chamados Quays. Eu não sei direito pronunciar o nome, vamos deixar claro. Aí Eisenhower fez esse contrato com esses grupos de aliens, né, para ensinar como utilizar armas aliens em prol do seu governo, né, no governo americano, como um todo, obviamente. Isso vem se passando, tudo isso foi classificado como eles chamam, top secret, né, proibido, né, para a população saber, né? E foi andando, né? Vai passando os anos, o governo assumindo, presidentes passando, né, sem a população saber de fato, né, os arquivos secretos. Eu falei top secret porque é em inglês, né? Esses arquivos secretos nunca foram abertos desde 47, né, até essa época, né, por causa do Senado americano, o governo americano vem abrindo esses arquivos secretos, a contragosto, obviamente. E também teve outra classe de aliens que passou a trabalhar, não só com os americanos, como os diversos, até mesmo com os europeus, quando eu vou citar o nome. Os países europeus não vou citar o nome, mas só para vocês terem ideia. Se você quiser, futuramente eu cito, tá bom? Esses aliens, eu vou citar o nome desses aliens, que são inimigos da humanidade. São os reptilianos, na minha opinião, tá bom? São os reptilianos e os Anunnakis, que são reptilianos e os Anunnakis são inimigos da humanidade, como eu já citei. Eles auxiliam até hoje governos poderosos, né, países poderosos, de como utilizar armas, lasers, armas poderosas. Eles ensinam diversas coisas que nós, seres humanos mortais, não sabemos que são essas armas, né? De algum tempo para cá, depois que houve essa aparição, né, para os governos europeus e para o governo americano, desses aliens, né, tanto os Anunnakis como os reptilianos. Lembrando que eu não sou especialista da área. Eu li isso no Wikipedia. Eu estou falando porque eu li no Wikipedia. Estou colocando as minhas palavras. E aí aparece os chamados aliens benevolentes, os bons, os heróis. Vamos colocar na simplicidade os heróis, né? Como em todo filme ou então novela tem vilão. E aparece do lado benevolente os heróis, que são a outra raça, outras raças de aliens, que são os Pleiadianos, os Arcturianos, Telosianos, né,
E agora não me recordo, só alguns desses que eu recordo. Então esses aliens que estão chegando agora é para expulsar os reptilianos e os Anunnakis, né? Que são os Anunnakis e os reptilianos são de uma força negativa, né? E os pleiadianos, os telosianos, os arcturianos e outros são fenômenos como já citei. E também vou aqui citar para vocês os mestres ascensos dos 7 raios. Eles são espíritos poderosos que auxiliam esses aliens a derrotar os Anunnakis e os reptilianos. E também esses benevolentes vêm nas naves poderosas. Não sabemos se de fato eles vão aparecer. Eu tenho visto na internet, no caso no YouTube, em canais que eu não vou citar o nome para proteger esses canais, pelo menos um eu tenho assistido, que eles estão chegando para proteger a humanidade desses aliens que eu já citei, que no caso são os reptilianos e os Anunnakis, né, que se juntaram, né? E os benevolentes vêm para proteger a Terra, afastar os inimigos da humanidade. Mas para isso, eles precisam aparecer. Essas naves mães benevolentes são gigantescas e poderosas. Tá certo? Não é qualquer nave mãe, não. Não é aqueles nave mãe que a gente vê em filme, não. São gigantescas, são reais. Então esses seres benevolentes, eles vêm em nossa causa, eles nos proteger e nos fazer o bem. Um líder pleiadiano é chamado de Ashta Sheran. Só que o Ashta Sheran não gosta de ser chamado de Ashta Sheran. Ele gosta de ser chamado de Ashta, porque ele é o líder, né? Capitão, ele é uma espécie de Capitão Kirk, que seria do Jornada das Estrelas. O Ashta é o líder, o capitão, comandante da Federação Galáctica, né? O Ashta tem uma consciência gigantesca. Com ele traz esses outros aliens, uma comissão desses aliens que eu citei, os arcturianos, telosianos, né? E demais outros aliens benevolentes em prol da humanidade. E também em prol do Brasil. Eles mesmos dizem, nós viemos para salvar a humanidade. E também ajudar a humanidade a se autoajudar, se procurar melhorar. Então o que acontece? Acontece que ninguém acredita que tem uma vida lá fora. Mas tem cientistas, né, que acreditam que os aliens existem e existe uma vida lá fora. Os pleiadianos e demais aliens, como já citei, eles vivem numa 5ª dimensão. A nossa Terra, nosso planeta Terra, é a 3ª dimensão. A 4ª dimensão para quem sabe, quem é espírita e médio como eu, né, a 4ª dimensão, é a minha opinião, a 4ª dimensão é onde ficam os espíritos de categoria mais baixas, certo? E a 5ª dimensão já são de espíritos elevados, superiores, ok? Se tiver algum médium aí me assistindo,
Pode deixar aí nos comentários embaixo, beleza? Confirmar para mim aí se eu estou certo ou estou errado. Aí todo mundo achava que a nossa Terra era a única no sistema solar, né? Que era o único planeta no sistema solar, não tinha mais ninguém. E não é bem assim. Existe vida em outros planetas? Existe. Já está sendo confirmado. Tem no YouTube até, pelos jornais, já passam dizendo que tem vida em Marte. Em Marte. Um planeta vermelho. Vejam só. Então, cientistas estão vendo que existe o planeta Marte tem vida. Ou já teve vida no planeta Marte, no Saturno, Urano, Netuno, né? Está sendo confirmado no caso de Marte. Perdão. Ora, não podemos dizer que não existe vida em outros mundos, né? Não podemos negar. Existe sim vidas fora da Terra, fora do planeta Terra. Existem planetas que nós não conhecemos. Existem outros mundos. Perdão, mais uma vez. Existem outros mundos. Existem mundos paralelos, terras paralelas. Tá certo? Existe uma terra igual a nossa. Tem gente igual a nós, né? Vivendo e convivendo uma boa, vamos dizer assim, tá certo? Existe. Por que não existe direito? Existe sim, existe. Eu tenho essa consciência de que existem outros planetas terras, outros mundos paralelos. Eu tenho certeza disso. Por que não existiria uma quinta dimensão, uma sexta dimensão, uma sétima dimensão? Claro que existe. São planetas, são lugares que ninguém jamais ouviu falar. Tem canais que falam exatamente sobre isso, sobre dimensões, sobre outros planos. Não é? Uma coisa que ninguém pensa, ou jamais pensou que existiria. Antigamente, se pensava, tipo assim, só a Terra, né, que é o ponto central, que não tem mais vida nenhuma no cosmos. Quem lembra nos anos 70 e 80 que Carl Sagan já tocou nesse assunto, que existe sim mundos, planetas, um cosmos. O próprio Carl Sagan, né, num documentário, tem aí os documentários do Carl Sagan no YouTube, e que ele fala da quarta dimensão, o próprio Carl Sagan. Então, não tem que ter medo. Uma coisa que é natural. Planetas que existem muito mais que o nosso sistema solar. Não sou eu que estou falando. Apenas estou comentando o que eu li no Wikipedia. Tá bom? E eu estou colocando nas minhas palavras. Eu tenho consciência disso. Porque a nossa vida não é só neste plano terreno. Existem outros planos, existem outros planetas, existem. Por que não existiria? Os arcturianos, por exemplo, são aliens, logicamente, que eu já citei. Os arcturianos são da nona dimensão. São extraterrestres da nona dimensão. Os
pleiadianos são da quinta dimensão. E aí? Eles vêm para nos ajudar a fazermos, nos ensinarem a evoluirmos espiritualmente, fisicamente e mentalmente. A nos ensinarmos a viver em prol de um outro ser, de outro irmão. Ajudar o próximo. Quando eu falo de outro irmão, é ajudar o próximo. Saber viver em prol da natureza. Sem destruir, sem destruir uma árvore, sem pisar em cima de uma planta. Sem guerrear consigo mesmo. Porque quando alguém pega numa arma para fazer burrada com outra pessoa, não está fazendo bem, está fazendo mal a si mesmo. Vou citar o exemplo da guerra de Israel, que na verdade nem é guerra, é genocídio, né, lá em Israel. O que adianta? Os caras lá, os soldados de Israel, chegam lá em Gaza, né, que é uma área para os palestinos, destrói a vida, matam homens, mulheres, crianças e idosos. Na cidade de Rafah, mataram muita gente. Eu não vou nem dizer quantas pessoas morreram por causa desse assassinato brutal na cidade de Rafah, que foi genocídio. Mais um, entre tantos que o governo sionista de Israel causou, mais um genocídio. Então, é isso que os extraterrestres vêm fazer. Acabar com essas guerras, com esses genocídios. Eles querem vir acabar com a guerra de Ucrânia com a Rússia, acabar com a guerra, com o genocídio em Israel, com o povo palestino. Então é um problema muito grande para eles resolverem. Eles vêm procurar resolver a humanidade inteira. Não é só questão de Israel, não é só questão entre Ucrânia e Rússia, não. É a humanidade inteira. Resolver o problema dessa humanidade, que não é só aqui no Brasil, é na Argentina, na Polônia, em Portugal. Esses extraterrestres benevolentes, eles vêm nos ajudar a fazer nós aprendermos a ser mais humanos com nós mesmos, a nos ensinarmos, termos ter amor próprio com nós mesmos e passarmos esse amor ao próximo. Temos amor de irmão, não de ódio. Amor de irmão, mesmo que não precisa ser de sangue, mas amor benevolente, aquele que ajuda, aquele que está próximo. Então, é isso que eu estou falando. Os aliens benevolentes, eles vêm para nos ajudar, mostrar o caminho do bem e não o caminho do mal. Entendeu? Eles querem colocarmos na linha reta ao caminho de Deus, ao caminho de Cristo. Vocês querem saber uma coisa? Como é que eles chamam o Nosso Senhor? Cristo Sanada. Aqui na Terra nós chamamos Jesus Cristo, não é? Na quinta dimensão, lá na quinta dimensão, Jesus Cristo ele chama de Cristo Sanada. Veja como ele é muito, Nosso Senhor é muito importante. Não só aqui na Terra, mas em outras dimensões. Deus, eles chamam de Deus Pai e Mãe.
Vejam como Deus é importante. Até em outras dimensões, repito. A Nossa Senhora, eles chamam de Mãe Maria. Olha como uma família sagrada é importante até para eles, né? Para os aliens benevolentes, como a família sagrada é importante para eles. Então, a família sagrada não é só importante para nós, é importante até para os próprios aliens benevolentes. Mas aí vocês me perguntariam, mas Miguel, como é que pode? Como é que pode os aliens benevolentes ter essa afeição tão grande por Deus, por Nossa Senhora e por Jesus Cristo? Aí, meu caro, eu lhes respondo. É uma coisa que vem de dentro para fora. É um amor dedicado para com Deus, Nosso Senhor e Nossa Senhora. Eu não vou dizer que eu já sei como é que eles vão fazer, não sei. Porque eles tanto falam nesses canais, por quais eles mandam mensagens, através de médios que são contratados para falar as mensagens, tá certo? Eles mandam as mensagens e um médium que é contratado do canal, né, para traduzir a mensagem que eles enviam. A primeira, vou até citar lá atrás, a primeira vez que o Asta Cheran falou com um cientista na época. Foi em meados dos anos 1800, né? Começo do século XX, por ali. Eu acho, estava até começando essa história de rádio, não sei, não lembro, hein? Não lembro bem a história desse cientista. Eu acho que fez a primeira comunicação com esse cientista, afirmando que ele está na Terra para evitar qualquer problema na Terra, qualquer guerra. Né? Geralmente esse cientista gravava sons de passarinhos, pois a casa dele ficava no meio da natureza. E por incrível que pareça, ele gravou a voz do Ashtar nesse dia. Né? Tanto é que o Ashtar já teve comunicações com outras pessoas, com outros médiuns, em várias épocas. Né? E teve deixa eu botar um também, outro, mestre Ascenso, né? Saint Simon. Vocês podem pesquisar no Wikipedia, Saint Simon, ou mesmo até no canal Vários Desconhecidos, tá bom? Sobre a época todinha do Saint Simon até os dias até o período de 1970 que ele viveu. Saint Simon viveu de 1870 até 1970. Ou seja, reencarnando, reencarnou até 1970, que foi a última época dele. Então ele passou, Saint Simon passou por episódios históricos. Foi falado no canal Fatos Desconhecidos, né, que é muito famoso, vocês sabem. E Saint Simon viveu histórias perto, viveu e conviveu, né? E hoje o Saint Simon faz parte dos mestres ascensos, assim, Memória. Agora eu não lembro de outros, mas eu lembro de Memória, que é um mestre ascenso, né? Saint Simon, já citado por mim há pouco. Então, são mestres ascensos que fazem parte da comitiva para a Terra para ajudar a humanidade a elevar-se espiritualmente
fisicamente e mentalmente, como já citei. Então a gente tem que ver isso. Os Friends serão expulsos pela Federação Galáctica. Quase que eu me enrolo, né, meus amigos? Os Reptilianos, os Anunnakis, serão expulsos pela Federação Galáctica. Então, não é um trabalho fácil. Esse da Federação Galáctica não é um trabalho fácil. Para quem acha que é simples, não é. Vocês viram meu vídeo de ontem, não foi? Quem viu, assistiu o vídeo de ontem, falando sobre o negócio dos robôs, né? Sobre a criação de robô ontem que eu citei, no vídeo de ontem. Pois bem, a própria federação está disposta a também acabar com essa história de robô, né? Que está sendo construído pelo homem. E que eu acho isso errado, construir um robô para suprir ao ser humano, como eu falei ontem. Isso é errado, né? Então, meus amigos, espero que vocês entendam o que eu falei hoje. Não fiquem com medo daquilo que vocês não sabem ainda. Todo mundo tem gente que tem medo. Ah, será que eles vão nos atacar, vão invadir, vão nos escravizar? Não! Os benevolentes vêm nos ensinar a sermos mais caridosos com o próximo, sermos mais humanos com o próximo. Então, precisamos ter medo. Quando eles chegarem aqui, eles vão nos passar, eles vão nos dar aula, vou simplificar, eles vão dar uma aula de como ser benevolente, de como ser caridoso, ser irmão. Porque quando eles chegarem, eles vão descer das naves mães deles, vão falar conosco, vão nos cumprimentar, vai querer saber da vida de cada um, de como é, né? E passar essa aula, uma espécie de curso, vou colocar assim entre aspas, espécie de curso, como viver bem. A Federação Galáctica, que eu vi num vídeo de um canal, disse que ela passou por outros mundos e resolveu os mesmos problemas que o Brasil está com problema. Que esses mundos haviam muita negatividade, muitas guerras entre irmãos. Né? O que eles fizeram? Chegaram nesses mundos, né? Chegaram nesses mundos, pacificaram, ensinaram que é a paz, que é a união entre os povos, né? O que é a irmandade, o que é o amor ao próximo. Então, a Federação Galáctica é isso. São aliens dispostos a fazer o bem pela humanidade, e não o mal. Não adianta uma emissora de televisão do Brasil e do mundo falar mal da Federação Galáctica. Não vai resolver nada. Então a Federação Galáctica, ela veio para fazer o bem. Se ela viesse para fazer o mal, já tinha feito há muito tempo. Mas eles vêm para fazer o bem. Vocês sabem da história do Cristo, Nosso Senhor? Quando depois de ressuscitado, ele ditou seus discípulos, Pedro, André, Tiago, Tomé, Nossa Senhora, né? Maria Madalena e tantos outros, né? E Tomé, vocês sabem da história com relação a Tomé, né? Quando ele foi rever todos os seus discípulos que ficaram em vida, menos Judas Iscariote, que tinha se enforcado pelo erro dele. Aí o que acontece? Quando ele foi lá rever os seus irmãos, os seus discípulos, falou para Tomé:
Tomé, meu amigo, aqui estou. Sou eu mesmo. Mostrou as chagas de suas mãos e seus pés para Tomé, e a marca da lança no corpo. Tomé pediu perdão por duvidar da aparição do Cristo ressuscitado. Mas todos entenderam o que é o Cristo ressuscitado. É o amor dele pelo próximo. Quando Nosso Senhor foi crucificado, Ele deu sua vida pela humanidade. Ele deu a vida pelo próximo. Ele não revidou a Caifás. Ele não revidou a Anás. Ele não revidou a Pilatos. E a tantos outros. Não é? Nem a Herodes Antipas. Então, foi ele. Na maior maioria, ele aceitou o que estava acontecendo com ele. Nosso Senhor aceitou o fato de que ele iria ser crucificado. Recebeu uma coroa de espinhos, levou chibatada. Ele aceitou seu destino de ser crucificado no lugar de Barrabás. Barrabás iria ser crucificado, mas não foi libertado. E Jesus, nosso Senhor, foi crucificado no lugar de Barrabás, um homem inocente, sem nenhum crime nas costas. Longínquos, o guarda, né, romano, soldado romano, foi quem colocou a santa lança, perdão, mais uma vez, quem colocou a santa lança no abdômen de Nosso Senhor. O Longínquos tinha um problema de visão nos olhos, e ele foi curado. O sangue de Nosso Senhor penetrou os olhos de Anos mais tarde, ele foi chamado foi até catequizado, se não me engano, não sei. Foi chamado de São Longuinho. Anos mais tarde, foi chamado de São Longuinho. Pela sua fé em Nosso Senhor, pelo seu amor a Nosso Senhor. Após de feito aquele negócio, até no período da crucificação, tal, daquele negócio de Nosso Senhor. Longinos passou a ser São Longuinho, repito. Longinos, como soldado romano, ele disse: este é o Filho de Deus, se referindo a Nosso Senhor, Nosso Senhor Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um amor próximo. Jesus se deu por amor à humanidade, para acabar com os pecados da humanidade. E ninguém até hoje não entendeu. Nem Caifás, nem Anás, nem Herodes Antipas, nem Pilatos. Ninguém, desde aquela época até o dia de hoje, ninguém entendeu do porquê Nosso Senhor foi crucificado. E qual a razão de ser crucificação? Ali foi um ensinamento de amor ao próximo. Principalmente, vou repetir mais uma vez, para acabar com os pecados da humanidade. A segunda vida do Cristo, ninguém sabe quando ele vai vir. E quando ele vier, vai ser surpresa. Ninguém sabe. Eu não sei, você que está me vendo não sabe. Mas talvez os arqueólogos, os historiadores, né, da Bíblia saibam. Sei. Só Deus, talvez é o que mais sabe, talvez seja Deus. Eu não sei, você não sabe. Não sabe. Então, é bom a gente se preparar espiritualmente, mentalmente, fisicamente, para pedir perdão a Deus. Pedir perdão a Nosso Senhor Jesus Cristo
pelos nossos pecados. Eu, particularmente, eu gostaria que no dia que ele chegasse aqui na Terra, sabe o que eu gostaria? Eu, particularmente, Miguel, gostaria de beijar os pés e as mãos do Cristo, nosso Senhor, para pedir perdão dos meus pecados, se eu os tiver. Pedir perdão a Ele. Então, é isso. Nada mais justo. Fazer o bem não mata ninguém. Fazer o bem não mata ninguém. Acho que todo mundo devia abrir o coração. Não falo só com questão familiar, mas com relação a uma pessoa que está na rua que precisa de ajuda. Aquele que mais precisa de fome, precisa de comida, roupa, ou mesmo a criança que precisa ser adotada. Um animal, um cachorro, um gato. Então isso é um meio de a pessoa melhorar. Sabe? Não custa nada. Você doar seu bem, sua roupa, seu sapato, se não presta mais. Quem mais? Se você não quer mais esse carro, bota para vender. Então tudo depende de si mesmo. Não é porque eu estou falando. Então depende de você. Se você quer empregar alguém que está desempregado, ótimo, beleza. Já vai ser algo para o seu espírito elevar-se. Então, ninguém perde nada ajudando o próximo. Ninguém perde nada. Vai perder o quê? Nada. Por isso que eu estou falando dos aliens benevolentes, que eles vêm para nos ajudar espiritualmente, fisicamente e mentalmente. Ajudarmos a elevarmos nosso espírito em prol de Deus, em prol de Nossa Senhora, em prol de nosso Senhor Jesus Cristo. E não por alguém, mas por nós mesmos. Devemos isso fazer por nós, e não porque alguém quer que você faça. Se alguém disse assim, teu pai, tua mãe, teu irmão, tua avó, teu avô, certo? Você deve elevar seu espírito. Mas para elevarmos, no meu caso, eu faço minha oração de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas, na frente da Casa Sol Nova, rezando todos os mistérios, de gozosos a dolorosos, sempre às 6 da noite. E quando eu vou dormir, eu faço minha oração silenciosa, pedindo a Deus sempre perdão, pedindo que a humanidade evolua, pedindo a paz, pedindo para que haja mais solidariedade entre os povos, pedindo o fim das guerras, pelo genocídio, pedindo para que as pessoas se unam mais em prol do bem comum. O que é esse bem comum? Deus. Está acima de qualquer um de nós. E foi Ele que nos criou e que nos fez a sua imagem e semelhança. Então nunca devemos duvidar dele, nem de sua promessa de volta. Devemos confiar na palavra dele, na promessa dele. Quando ele diz que virá pela uma segunda vez, é bom acreditar.
porque ele virá. E vai perguntar o que foi que você fez de bom e de ruim. E não duvide, porque ele vai perguntar. A cada um de nós, seja rico ou pobre, ou seja, espírito ou encarnado, ele vai perguntar. E quando chegar esse momento, é bom se preparar e dar uma resposta certa, sem mentir, e nos olhos dele, e dizer: Senhor, eu errei. Senhor, eu tenho meus pecados e peço-lhe perdão. Tem que ser honesto com Cristo. Tem que ser honesto com Deus e com Nossa Senhora. Que aí você vai ficar no livro da vida para toda a eternidade. Escutem bem minhas palavras. Seja honesto com Cristo. Seja honesto com Deus e com Nossa Senhora. Porque só Ele perdoa. Que Ele ama cada um de nós. Sejamos ricos ou pobres. Ele ama todo mundo igualmente. Ele não tem distinção de classe social. Deus vê seus filhos igualmente, repito. Com relação aos extraterrestres benevolentes, sejamos da mesma forma que Cristo é conosco. Sejamos irmãos, amigos, e recebamos eles na paz de Deus. Não queiramos ser inimigos dos extras benevolentes. Sejamos irmãos e amigos dos pleiadianos, arcturianos, venusianos e de tantos outros benevolentes que estão vindo à Terra para nos ensinarmos a sermos mais irmãos, a sermos mais caridosos com o próximo. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei no vídeo de hoje, tá bom? Beijo bem grande no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser.